Então, pessoal, esse aqui é um primeiro exercício de eletrostática, tá? Vamos ler juntos. Duas pequenas esferas metálicas A e B são colocadas de tal forma que ficam separadas por uma distância d. Elas possuem cargas elétricas diferentes e de sinais opostos. Nas alternativas a seguir, são representadas as forças de atração entre elas. Qual das alternativas representa corretamente essas forças? Então vamos relembrar, pessoal, o que significa essa lei, né? Então ele está falando da lei de Coulomb, né? Que é que é associado com a força elétrica. E a força elétrica, o que ela traz, né? Ela calcula a força elétrica, né? Associada entre dois corpos eletrizados. Então, a gente tem dois corpos de cargas elétricas diferentes. Então, o que isso significa, né? Então, por exemplo, o corpo A, ele tem uma carga Q qualquer, que eu vou chamar de QA. Vou colocar assim, um sinalzinho positivo nele. E o corpo B, ele tem uma carga diferente, como está explicado no enunciado. Então, ele tem uma carga QB. Vou colocar um sinalzinho de menos, para a gente só sinalizar que as cargas A e B são de sinais opostos, tá? E o que diz a lei de Coulomb, pessoal? A lei de Coulomb ela traz o seguinte, ó. Então, vamos lá. Ela fala o seguinte: a força elétrica entre dois corpos eletrizados é igual a quanto? É igual a K. O que é K? K é a constante eletrostática, né? Ela está associada a uma constante que foi obtida experimentalmente em algum momento no passado, né? Então, ela é uma constante eletrostática, é um valor constante, como se diz, né? Que vai fazer que multiplicando ela é assim que a gente consegue obter a força elétrica, tá? Então, essa constante eletrostática ela vai multiplicar por quanto? Ela vai multiplicar o módulo da carga A vezes o módulo da carga B e dividido pela distância ao quadrado. Então, basicamente, a lei de Coulomb, pessoal, vai trazer essas informações, né? A informação da força elétrica, né? Então, ela é K vezes a carga A vezes a carga B, tudo dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, é basicamente isso, né? A lei de Coulomb, ela tem essa expressãozinha. E outra informação importante é a seguinte, né? Dois corpos que estão tendo uma interação eletrostática, eles sempre vão formar um para-ação-reação, né? O que isso significa? Se o corpo A está sendo atraído pelo corpo B, o B também está sendo atraído pelo corpo A. Então, a força que é realizada em A, que a força que A sofre, é igual à força que B sofre. Eles formam um par ação-reação de acordo com a terceira lei de Newton. Então, sempre essas forças elas vão ter essa ambiguidade, né? A força que é exercida em A é a mesma força que é exercida em B. E como é que a gente sabe qual vai ser a direção entre essas duas forças, né? Aí, nesse caso, a gente tem que analisar o sinal das cargas. O que vai acontecer? Se a carga A é positiva e a carga B é negativa, elas são de cargas opostas. Quando a gente tem cargas opostas, pela lei de Coulomb, como a gente viu nas últimas duas aulas, a gente tem uma força de atração entre essas duas cargas. Então, existe uma atração entre a carga A e a carga B. Então, como a gente pode perceber pelas opções que a gente está vendo, todas as forças que ele está indicando são de atração, né? O A está indo em direção a B e B está em direção a A.
em todas as opções, né? Então, ele está mostrando exatamente um par de, de, de atração entre os corpos A e B em todas as opções. Ok. Mas a gente pode notar que as opções D e E, a força só está aparecendo ou em A ou somente em B, né? O que não faz sentido, porque se as duas cargas estão eletrizadas, o corpo A, o corpo A e o corpo B vão sofrer a ação da força elétrica, tá? Então essas opções aqui não são possíveis, tá? Porque só tem uma força aparecendo. Tem que aparecer duas forças nos dois corpos. E o outro detalhe é que a força que é exercida em A e a força que é exercida em B, elas são iguais. Então a força FAB, o vetor, né, FAB em módulo, é igual ao vetor FBA também em módulo. A única diferença deles vai ser realmente em relação ao sentido, né? Por causa da atração entre os dois corpos. Então, o módulo... Elas são iguais, professor? Se uma é negativa, a outra é positiva. Como é que ela vai ser iguais? Então, é o que eu tô tentando mostrar. É o módulo delas, ou seja, se uma vale -2, a outra vai valer 2, entendeu? Elas são iguais em módulo, né? Então, o módulo de -2 é quanto? É 2. A gente está falando só do valor, né? O valor é igual. Certo? E como é que a gente pode ver isso no desenho? Note que na letra C, ó, é A, exatamente. Exatamente. Porque na letra B e na letra C, note que um vetor está maior que o outro, né? Então, se um vetor está maior que o outro, isso significa que o módulo dele está maior. Então, nesse caso daqui, ele está querendo dizer o seguinte, ó, FBA é maior do que FAB em módulo, né? Então, isso aqui é um maior que o outro, o que não é verdadeiro. As forças eletrostáticas entre duas cargas elas são iguais, tá? Então, nos dois casos, isso não tá correto. Então, só sobra uma opção, né? Que é a letra A. Nesse caso, a gente consegue ver exatamente o fenômeno. A força que é aplicada em A é igual à força aplicada em B, em módulo, né? E o valor bruto, né? A gente consegue ver isso pelo tamanho do vetor. Elas têm sentidos diferentes, né? Uma tá para o corpo A ele tem uma força de atração para ir em direção a B e o corpo B tem uma força de atração para ir em direção a A, né? Então, eles estão mostrando que são corpos de cargas opostas, né? De sinais opostos. Então, isso está direitinho. Então, isso está correto, isso está sendo mostrado de forma correta, que é a atração entre os dois corpos e com o mesmo módulo. Certo, pessoal? Dúvidas? Certo. Alguém discorda? Por enquanto, não. Ok. Então vamos para o próximo. Nesse exercício, pessoal, é para a gente fazer um pouquinho mais de conta, tá? A gente quer calcular a força de interação entre duas partículas eletrizadas que estão a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Então é para a gente aplicar a lei de Coulomb, né? Então vamos fazer isso. Então, só ver uma coisa aqui. Então, como é que vai ficar isso, pessoal?
Aqui a gente vai ter o corpo, primeiro corpo, né, eletrizado. K vermelho. E do outro lado a gente tem um segundo corpo, né? Então esse aqui é o, vamos chamar do primeiro corpo, o corpo A, né? Esse corpo aqui eu vou chamar de QA. O corpo A, né? E ele tem uma carga de quanto? De mais 4,0 microcoulombs. E aqui a gente tem um segundo corpo, que eu vou chamar de QB. Quanto é que vale? Esse segundo vai ser uma carga de menos 3,0 microcoulombs. E qual é a distância entre eles? A distância entre eles é de 6,0 centímetros. Então, pela lei de Coulomb, como eu mostrei anteriormente, como é que ela calcula a força elétrica? Ela vai ser F igual a K vezes o módulo de QA vezes o módulo de QB dividido por D ao quadrado. Mas antes da gente calcular a força, a gente já pode indicar qual vai ser o sentido da força. E por que a gente pode indicar isso? Porque a gente consegue ver pelo sinal das cargas, né? Então a carga A ela é de sinal positivo e a carga B é de sinal negativo. Então a gente já consegue saber que vai ser uma força de atração entre as duas cargas, né? Então a gente vai ter uma força aqui, uma força aqui. E que eu vou chamar essa força aqui de F. Professor, se o QB fosse positivo, seria sentido da direita? Exatamente, uma boa pergunta. Como é que seria se a gente tivesse duas cargas de mesmo sinal, né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui duas cargas de mesmo sinal. Nesse caso, se as duas cargas têm o mesmo sinal, elas não vão se atrair. Elas vão ter a tendência de ter uma repulsão entre as duas cargas, né? É uma força de afastamento. Ela vai ter uma força nesse sentido aqui assim, para cá. E a outra também, ela também vai ter uma tendência de se afastar da outra carga, né? Então ela vai ter algo assim. Então nesse caso aqui, quando a gente tem duas cargas de mesmo sinal, né? Mesmo se o QB fosse mais 3, seria uma para a direita e outra para a esquerda? Exatamente. Não, o valor não interfere no sinal, no sentido da força, tá? O valor não interfere nisso. O que interfere no sentido da força é o sinal de cada uma das cargas. Mesmo sinal, repulsão. Sinais diferentes, sinais trocados, atração. O valor das forças não interfere, tá? Entendi. Perfeito? Então aqui, pessoal, a gente tem aqui força de atração, temos a distância, temos os valores das cargas. Basicamente agora nos resta aplicar na fórmula, tá? Outra informação que a gente precisa é saber qual é o valor da constante eletrostática, né? Que é o K. Então eu vou escrever aqui o valor da constante. Esse valor não é para ser decorado, tá? Esse valor em exercícios e tal, prova, vestibular, ele é dado no enunciado, tá? Então ele vale 9 vezes 10
a nona. Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Só checar aqui se está do jeitinho. Isso. Perfeito, isso mesmo. Então aqui, ó. Então essa constante vai promover vai dar o valor final da força, né? Então o valor final da força ela vai estar em newtons. E a distância padrão para esses cálculos está no sistema internacional, né? O SI, que é o quê? Distância em metros. E a carga está em coulombs. Então a gente precisa deixar todos os valores de entrada da fórmula nessas dimensões, né? Nesse formato? Nesse formato, exatamente, nessa unidade de medida, né? Para a gente conseguir chegar na força em newtons, tá? Então vamos fazer isso direito com calma. Então quanto é que vai ficar a força, pessoal? K, F é igual a K, então 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Vezes quanto? Vezes o módulo de QA, né? Quanto é que é o módulo de QA? 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6? Porque é microcoulombs. Microcoulombs. Tudo que é micro é 10 a menos 6 coulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. QB. Quanto é que vale o módulo de QB? Vai valer 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Não é menos 3? Então, exatamente, essa é uma boa pergunta. Eu coloco 3 porque o módulo de menos 3 é 3. Então, a fórmula fala que a gente precisa usar o módulo de QB. O módulo de QB vale quanto? É o módulo de menos 3. Com tudo que a gente está avaliando em módulo é o sinal positivo, né? Então, isso aqui é igual a 3. Professor, então a fórmula é sempre em módulo? A fórmula é sempre em módulo. Por que a fórmula é sempre em módulo? Ela é em módulo porque a direção da força a gente avalia qualitativamente a partir do sinal das cargas, né? Então, esse valor da força é um valor em módulo. E aí depois a direção e o sentido da força a gente avalia a partir do sinal das cargas de forma qualitativa. Ou vai ser de atração ou vai ser de repulsão. Então é assim que a gente avalia. Ok? Fez sentido, pessoal? Isso é uma dúvida comum. Dividido por quanto? 6 centímetros. Só que a gente tem que avaliar em metros, né? Então, isso aqui vai ser 6 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Então, note, a gente tem Coulomb vezes Coulomb. Então, isso aqui vai dar Coulomb ao quadrado. E aqui a gente tem metros ao quadrado. Então, o Coulomb ao quadrado vai cortar com esse daqui. E o metro ao quadrado vai cortar com esse metro quadrado aqui. E aí vai sobrar só Newton. Que é a força, né? Que tem que ser em Newton. Por que 6 vezes 10 a menos 2, professor? Então, aqui embaixo, né? Não podia só simplesmente passar para metro, por centímetro para metro e pronto? Pode.
Pode sim. Pode sim. A gente pode escrever aqui também 0,06, né? Dividir por 100. É isso que você quer dizer? Sim. Pode ser sim. É que eu acho mais fácil fazer a conta assim, que aí depois você consegue cortar os 10 elevado a alguma coisa, né? Tem tudo 10 elevado a alguma coisa. Entendi. Talvez facilite nas contas, tá? Mas aí isso aí realmente é conta. Não, todas as formas não certo. Então, por exemplo, 10 a nona. Então vai ficar quanto isso aqui? 9 vezes 4 vezes 3, 12. 9 vezes 12. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. 10 a nona menos 6 menos 6 divididos por isso daqui. Vou fazer aqui com calma. 36 vezes 10 elevado a menos 4, tá? O que eu fiz? Ao quadrado, né? Então, o ao quadrado vai para o 6 e vai para o 10, né? Para cá. Para cá. E agora eu vou fazer conta, né? 36, 12 dividido por 36. Isso aqui vai 1, isso aqui vai 3. 9 dividido por 3 vai 1, isso aqui vai 3. Isso aqui é 3. Vezes 9 menos 12. 9 menos 6 menos 6 dá 9 menos 12 dá menos 3, né? Só que aqui a gente tem dividido por 10 a menos 4. Quando a gente está dividindo por 10 a menos 4, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a quarta, né? Então, 4 menos 3 dá 1. Então, 3 vezes 10. Dúvidas? Bastante. Bastante. Misericórdia. Você falou que ia ficar mais fácil, não ficou? Assim, deu para confundir em várias partes, principalmente quando você chegou ao 12, aí me embaralhou tudo. Não, é porque eu tô fazendo as contas aqui, né? Mas aí, aqui, daqui para frente, pessoal, é conta, tá? O que tinha de física parou aqui, ó. Exatamente. É porque ficou uma para o lado, outra para o outro, o resultado de um ficou. Aí não deu para a gente, pelo menos para mim, não deu para ir acompanhando o resultado. Entendi. Mas o negócio é fazer sozinha mesmo. Exatamente. O negócio é fazer sozinho. Essa parte de eletricidade tem esse problema, sendo que hoje em dia eles estão, no Enem principalmente, eles não vão pedir muitas contas difíceis, não, tá? Em geral. Eles normalmente simplificam um pouco as contas, pedem algumas coisas um pouco mais teóricas, mas eu estou mostrando aqui um exercício em teoria mais simples, que para vocês verem como é que são as contas nessa parte. Porque tem muitos expoentes, né? De 10 a nona, 10 não sei o quê. Então, estou mostrando para vocês como é que eu faria se eu tivesse sem calculadora, né? Então, eu faria desse jeito que eu acho mais fácil. Mas aí cada um faz do jeito que acha melhor. Mas tem que fazer com calma mesmo, mas eu estou mostrando para vocês como é que normalmente faz as contas, né? Então, essa parte Sim, sim.
Essa parte de eletricidade não tem jeito, tá? Porque como a constante é 9 vezes 10 a nona, aí já era. Aí vai vir tudo meio com vezes 10, alguma coisa, né? Eu prefiro fazer a conta desse jeito. Mas o mais importante a se entender aqui é essa parte aqui, ó. Entender a lei de Coulomb. O único fato de entender essa lei de como é porque a gente tem que colocar as letrinhas para fazer sentido, né? Exatamente. Exatamente. Porque se não fosse as letrinhas, ficaria muito fácil. Como é obrigatório, confunde. Exato. Estou colocando alguns números para a gente reforçar aqui as ideias, né? Então vamos para o próximo. Esse aqui é mais teórico também. Esse aí vocês que vão me responder, tá? Em um experimento realizado em sala de aula, um professor de física mostrou duas pequenas esferas metálicas idênticas, suspensas por fios isolantes em uma situação de atração. Na tentativa de explicar o fenômeno, 5 alunos fizeram os seguintes comentários, né? O que aconteceu? Olha só o fenômeno, pessoal. Tem duas bolinhas e elas estão se atraindo. Então, como se eu pegasse aqui agora e colocasse aqui duas bolinhas se atraindo, né? É isso o fenômeno que está acontecendo. Então, tem uma força de atração aqui, ó, que está fazendo as bolinhas se atraírem, né? E aí, nesse Dois exercício... ímãs. Então, não é ímã, tá? Toma cuidado com isso, não é ímã. Essas bolinhas, elas foram eletrizadas, né? Então, que nem a gente viu nas últimas duas aulas, elas podem ter sido eletrizadas por atrito, elas podem ter sido eletrizadas por um indutor. Então, tem diferentes formas de a gente eletrizar um corpo, tá? Ímã a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, uma tem que ser positiva, a outra negativa. Perfeito, perfeito. Esse aí é exatamente o primeiro raciocínio que a gente já tem que pensar, que é, se tem atração, uma é positiva e outra é negativa. Então, aliás, essa não é a única opção, né? Mas essa é a opção, vamos dizer assim, mais chamativa, né? Ah, tem atração, se tem atração, um é positivo e outro é negativa, né? E aí tem 5 pessoas, né, 5 alunos que fizeram 5 afirmações diferentes. E aí a gente vai analisar uma por uma e vocês vão me dizer se a afirmação está correta ou se essa afirmação é falsa e por quê, né? Então, por exemplo, a Maria observou o fenômeno e disse o seguinte: uma das esferas pode estar eletrizada positivamente e a outra negativamente. Vocês acham que a Maria está certa ou está errada? Está certo. Certo. Está certa, muito bem. Perfeito. Então, essa afirmação da Maria está correta. Ela falou, eu estou vendo dois corpos se aproximando, então, eles devem ser de sinais contrários. Perfeito. Uma esfera pode estar eletrizada positivamente e a outra neutra. O que vocês acham? Vocês acham que ocorreria uma atração por uma neutra e uma positiva? Não. 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 Então, esse As duas é iriam estabilizar, né? Não entendi. As duas iriam estabilizar pra, tipo, se fosse uma positiva e a outra neutra, as duas iam ficar positiva, né? Ou não? Então, esse é um detalhe interessante, né? Quando a gente tem uma esfera positiva e uma outra neutra, existe uma atração sim, tá? Então, isso é um detalhe importante que a gente às vezes não dá muita ênfase, porque a gente vê muito o positivo e negativo, né? Então, quando a gente tem uma neutra e uma positiva, existe sim uma atração. Por quê? A esfera que está eletrizada, tanto positiva quanto negativamente, ela está sempre buscando alguma forma de voltar a ficar neutro, né? Ele quer ficar neutro o mais rápido possível. Então, quando ele está próximo de uma carga neutra, ele tem a tendência de atrair a carga neutra.
ou melhor, ele tenta se aproximar da carga neutra, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma carga eletrizada positivamente e a outra neutra, vai ocorrer sim uma atração. Então, esse fenômeno também pode ser observado pela afirmação do José, tá? E o Roberto, pessoal? O que estamos observando é simplesmente uma atração gravitacional entre as esferas. O que vocês acham? Tá errado. Errado. Perfeito. Perfeito. Não tem nada de gravitacional aqui não, tá, pessoal? Existe uma força de atração gravitacional. Acho que a gente não viu isso aqui ao longo do ano, porque isso não cai mais em vestibular direito, né? O pessoal não cobra mais essa parte. Em vestibular, existe uma força de atração gravitacional entre massas. Então, se eu tô, em teoria, né, se você está perto de outra pessoa, você está sendo atraído por ela porque existem duas massas, existe uma força de atração gravitacional. A questão é que a força de atração gravitacional entre massas de pessoas, ela é praticamente, ela é zero, tá? Ela é zero. Bem, podemos falar que é zero, que deve ser 0,0000000 alguma coisa, né? Algo ínfimo, porque na verdade a força de atração gravitacional ela é mais utilizada, né, entre massas desse estilo assim, mais utilizada para avaliar força de atração entre planetas. Então, o Sol com a Terra. Então, por que a Terra gira em torno do Sol? Porque existe uma força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Mas como isso não tem caído mais em vestibulares direito, no Enem também não, isso não tem sido mais cobrado mais no ensino médio direito, né? Então, existe uma atração gravitacional, mas você não consegue observar isso entre duas esferas metálicas. Então, a afirmação do Roberto é errada porque a gente não vai conseguir observar isso somente por uma atração gravitacional. A Marisa diz o seguinte: essas esferas só podem estar funcionando como ímãs. E isso aí é falso também, porque a gente vai ver mais para frente como é que funcionam os ímãs, né? Para ter essa atração de ímã, uma tem que ser ímã e outra tem que ser uma carga que não é ímã exatamente, né? Então, não tem nada a ver com ímã nessa parte, tá? E a Celine vai fazer uma afirmação muito parecida com a de José, né? Que é uma esfera pode estar eletrizada positivamente e a outra neutra. E a mesma coisa, se uma está negativa e a outra neutra, também tem uma atração. Então, vou tentar mostrar um detalhe aqui sobre isso. Deixa eu ver aqui. Os opostos se atraem nessa daí, né? Isso, quando é cargas opostas, né? A gente tem mais certeza com relação à atração, né? Cadê? Tinha visto aqui um negócio. Já vou achar aqui. Cadê esse da Maria, né, do José? Aqui. Achei.
Então acontece o seguinte, quando tem uma positiva e uma negativa, ocorre uma atração por indução, né? Então, não é que está havendo ali uma força de atração entre os dois corpos, tá? Eles estão se atraindo por indução. Uma está querendo meio que eletrizar a outra por indução, tá? Então, é o que a gente viu na primeira aula, se eu não me engano, quando a gente está tentando eletrizar um corpo por indução. Então, ocorre essa atração porque como é que eu posso falar isso para vocês? Tá tentando haver uma separação, né, de alguns pares de elétrons por indução, né? Então, se uma carga está negativa, ele vai tentar atrair os prótons do outro lado, né? O negativo atrai o positivo do outro. Eles estão tentando meio que se encontrar para ficar neutro, para tentar se neutralizar, né? Então essa atração ocorre por indução, tá? Então vamos ver o próximo. 3 pequenas esferas metálicas A, B e C estão eletrizadas com cargas +3, -2 e +5. Determine a carga de cada um após um contato simultâneo entre as 3. Então, pessoal, a gente está aqui tendo uma eletrização por contato, né? E aí, como é que a gente consegue calcular a carga final após o contato? Então, o mais importante... Eu vou agora na rua procurar. Aí a minha mãe também não procura. Então, o mais importante que a gente tem que avaliar em eletrização por contato é o seguinte, né? A quantidade de cargas do conjunto, ela se mantém constante antes e após o contato. Então, qual é o raciocínio que a gente tem que fazer aqui, pessoal? É o seguinte. Então, a gente tem aqui, ó, 3 esferas, ó. Essa aqui é de carga +3, aqui. Vou chamar essa aqui de esfera A. Essa aqui vai ser a C, né? Porque eu coloquei ela azul, então ela vai ser a C. Professor, desculpa interromper. Pode Eu perguntar. vou sair da sua aula rapidinho. Eu tive uma emergência aqui, ok? Claro, claro. Sem problema. Tá ok. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Então aqui, pessoal, a gente tem 3 cargas, né? +3, +5 e -2. Quando a gente tem uma eletrização por contato, as cargas se conservam, né? Então a carga total antes tem que ser igual à carga total depois do contato. Então o que acontece? Antes do contato, a gente faz assim, ó. O somatório total de cargas Q, vou colocar assim, Q antes é igual à soma de todas as cargas depois. É como se fosse uma conservação de cargas, né? Essa conservação de cargas ocorre quando a gente tem uma eletrização por contato, tá? Por contato. Vou colocar aqui assim. Eletrização por contato. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual é a carga total antes, né? Então, o somatório das cargas totais antes quanto é que é a soma, pessoal? Vai ser +3 aqui, +5 aqui,
menos 2Q. 8 menos 2, 6. E o somatório das cargas depois também vai ter que ser 6, né? Isso aqui vai ser igual. Ok? Só que quando a gente tem uma eletrização por contato, a gente pega essas 3 esferas, né? Vou tentar fazer um desenho. Então, nesse caso, o que está acontecendo? A carga A ela vai ter 3 prótons em excesso, né? Vai ter 3 mais em excesso. A C vai ter 5, né? Mais em excesso. E a B vai ter 2 elétrons em excesso. Certo? Por quê? Uma é mais 3Q, outra é mais 5Q e a outra é menos 2Q. Depois, quando você coloca todas elas em contato, elas têm que sair depois do contato com a mesma carga. Então, a carga A depois do contato, deixa eu ver aqui assim, depois do contato, a gente vai ter o quê? Qual vai ser a carga de A depois do contato? Ela vai ter que ser igual à carga em B e ela tem que ser igual à carga em C. Então, depois que a gente tem o contato entre as 3 cargas, a gente junta elas em contato. As cargas em excesso elas se reorganizam de forma que as 3 fiquem com a mesma quantidade em excesso, né? Então, esses 2 elétrons vão, de alguma forma, se anular com o positivo em excesso das outras duas, e o que sobrou em excesso vai se dividir igualmente entre as 3. Então, QA, QB é igual a QC, que eu vou chamar que vai ser igual a Q, por exemplo. Então, as 3 vão ter, depois do contato... Então, isso aqui é depois do contato, né? E não dá para ver. Vou colocar aqui. Vou colocar em preto, porque a gente não sabe se elas vão estar positivas ou negativas, né? Então, aqui, carga A, carga B, carga C. Então, essa aqui é a A, B, C. Todas elas, depois do contato, vão ter a mesma carga aqui, ó. Como a carga total antes é igual à carga total depois, quanto é que vai ser essa carga? O somatório de Q depois do contato é o que a gente quer descobrir. Quantas cargas a gente vai ter? Vai ter o Q para cada uma delas, né? Então vai ser Q mais Q mais Q. Que é igual a quanto? 3Q. Isso é igual a quanto, pessoal? É igual a 6Q minúsculo, que é o excesso de cargas que tinha antes do contato. Então, qual vai ser a carga de cada uma delas depois do contato? Que é o Qzão, né? Vai ser igual a 6Q, Qzinho, né? Dividido por 3. Que é o excesso, né, das 3 juntas, né? Antes do contato. O 6, né? Então, depois que você faz o contato entre as 3, sobra 2Q para cada uma das esferas. E aí a gente vai ficar com isso aqui, ó. Depois do contato, a gente vai ter a esfera A com 2 mais, a B com 2 mais e a C também.
A C passou de negativa para positiva. Então, a gente pega o total das cargas em excesso, soma e divide pelo número de cargas, que aquele excesso vai se distribuir igualmente entre as três depois do contato. O que vocês acharam, pessoal? Menos difícil que a outra. Menos, é porque as contas são mais fáceis, né? Mas o importante é o raciocínio, né? Mas eu não conseguiria ter esse raciocínio aí. Sim, esse aí tem, estudando que a gente vai pegando esses raciocínios. O que é importante lembrar na eletrização por contato é que a quantidade total de cargas antes do contato é igual ao total de cargas depois do contato. Então, aquele excesso que tinha em cada uma das cargas, quando você faz o contato, tem uma reorganização daquele excesso. Então, aquele excesso em cada uma das cargas se reorganiza e depois, quando você separa depois do contato, cada uma das cargas vai ter uma parte daquele total, né? Então, a gente tinha um total de 6Q antes do contato. Quando você fez o contato entre os três, aqueles 6 vai se dividir igualmente em todas as esferas, né? Então, cada uma vai ficar com uma parte. Sim, Então, mas basicamente isso. você fazendo, professor, ficou fácil. Mas se eu fosse fazer. Assim, a ideia Tem agora é que fórmula? vocês consigam treinar um pouco. Eu vou passar uns exercícios para vocês treinarem também. Então, esse aqui é mais para vocês verem como é que funcionam os raciocínios, né? Mas o que eu pergunto é se vocês conseguiram acompanhar, entendeu? Conseguiram acompanhar de alguma forma. Alguma dúvida, pessoal? Porque eu faltei a aula passada. Professor, o senhor deixou alguma fórmula para fazer esses exercícios? Não, na aula passada não deixei, não. A aula passada a gente continuou a matéria, né? E aí, a aula de hoje eu estou passando os exercícios mesmo. Porque nessa parte que eu fiz não tem exatamente uma fórmula, né? É mais um raciocínio de como as cargas se distribuem depois de uma eletrização por contato, né? A fórmula que a gente viu, na verdade, estava... Já apaguei, né? É a lei de Coulomb, que é aquela fórmula da força, né? Aquela fórmula assim. Então, sempre que aparecer alguma atividade sobre determinar a carga, tem que somar todas as cargas e depois ir dividindo? Então, depende. A gente viu uma eletrização por contato, né? Que tem esse raciocínio. Mas depende. Na maior parte das vezes, pode ser que tenha essa distribuição igual. Quando for eletrização por contato, sempre vai ser desse jeito. Mas se for uma eletrização por indução, já tem um outro tipo de raciocínio. Tá? Tá bom. E aqui, pessoal, esse aqui é o último exercício que eu separei. Então vamos tentar. Acho que esse é o último. Esse é o último. Esse aqui, pessoal, é um último exercício com uma continha mais chata também, mas que é importante. Que ele vai falar sobre o campo elétrico, né? Então a gente vai avaliar qual é o campo elétrico que fica ali bem no meio entre essas duas cargas Q1 e Q2, né? Então a gente viu força elétrica e agora a gente vai ver campo elétrico. São coisas que são conjuntas, mas têm raciocínios diferentes. Eu tô pensando, eu acho que eu vou deixar esse exercício para a semana que vem, porque senão vai ficar muita informação. Então, eu vou terminar hoje por aqui. E a semana que vem a gente continua. Tá bom?